E você que está vendo aí no YouTube, já manda, compartilha para 10 pessoas, vamos ser missionários, cada um vai ser missionário da palavra de Deus. Bom dia, aqui é Janice Leite que fala, da Rádio Belém FM. Essa rádio, né, nós temos um programa que se chama ATT. ATT, bom dia! Um programa ATT é um programa que vai trazer um pouquinho de aprendizado. Você aprende, você se transforma e você transborda na vida das pessoas. Esse é o objetivo do nosso programa. E a gente vem com uma série, né, preparando o nosso coração para 2025. E nós percebemos assim, né, tá todo mundo agitado. Hoje eu já vi gente muito agitada, porque tem que arrumar ceia, porque não é o Réveillon, vai viajar, vai ver os parentes, né, vai ver os amigos. Então, a gente se prepara para tudo, mas a gente não se prepara com Deus para aquilo que Ele está preparando para nós, né? A gente leva a vida meio de qualquer jeito, a gente não para ajustar a nossa vida para aquilo que Deus tem para fazer para nós. E o nosso convite aqui, para quem não conhece, não viu o que nós fizemos, desde o dia 3, eu acho, a gente fez, hoje é a 10ª live, que a gente está falando sobre preparar o nosso coração para que a gente receba as boas novas do nosso Senhor. Hoje nós temos um versículo, a gente sempre, né, parte de uma leitura bíblica, então a gente tem um versículo, e esse programa sempre vai te falar sobre a palavra de Deus, sobre aquele que não sabe do que eu estou falando, sempre vai te falar sobre a palavra de Deus. Então hoje a gente tem um versículo que é: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107:1. Esse é o nosso versículo, porque a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente passa... Ai, que música linda está no fundo. Quem está na rádio está escutando uma música no fundo, linda. Então, ó, aqui está dizendo, ó, rendei graças ao nosso Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele tem piedade da gente, Ele tem misericórdia da gente, Ele tem misericórdia, a misericórdia dEle, coisa linda. Nós falamos, e eu preciso aqui entender, eu preciso fechar um ciclo. No primeiro dia, né, a gente falou sobre programar a sua vida espiritual, para a gente se preparar, assim como nós preparamos a ceia de Natal, a mesa, compramos guardanapos bonitos, a alimentação é diferente, colocamos coisas mais bonitas na nossa casa. Então aqui, como a gente faz essa preparação, a gente fez um convite para que a gente possa ter preparar nossas metas espirituais, né, metas que a gente vai alcançar junto ao nosso Senhor. A gente, né, falou também nesse primeiro dia que muitas vezes nossas metas não dão certo porque a gente primeiro não faz, não organiza o que nós queremos ser, ter e ver para o próximo ano e não entregamos ao nosso Senhor Jesus, e a gente precisa se alinhar. Então o objetivo é alinhamento. Objetivo fechado. Ó, Janice, para que você está fazendo isso? Eu quero que nós todos, eu inclusive, a gente fique alinhado à vontade do nosso Senhor, para que a gente comece de verdade um 2025 diferente. Então nós vamos fazer um alinhamento. Então a gente primeiro precisa saber onde a gente está, ver o que a gente está fazendo, que não, né, os projetos que fizemos e que a gente não conseguiu alcançar, por que não alcançamos, e aí a gente precisa alinhar a vontade de Deus. E aí eu fui construindo alguns conhecimentos. Por exemplo, no segundo dia a gente falou do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? São qualidades que a gente acaba adquirindo para melhorar nosso convívio com as pessoas, né? O amor, a paciência, o domínio próprio, é dominar a mim mesmo para que eu não seja, né, uma pessoa muito braba, irada perante os outros. Então a gente foi ensinando que a gente precisa ser tudo, né? Uma boca fechada ganha mais do que uma palavra que sai, né? Sem a gente pensar muito. Às vezes a gente está lá no furor da briga, né, das coisas que estão acontecendo, a gente fala coisas e faz coisas que mudam a vida inteira. Então a gente falou do fruto do Espírito, e daí você pensa, fruto do Espírito, fruto da macieira é a maçã, fruto do Espírito, né? Essas atitudes são fruto do Espírito. Qual é o Espírito? Fruto do Espírito Santo. Tem coisas, tem perdão que a gente só, né, e situações que a gente só passa de forma tranquila quando a gente é fruto do Espírito Santo. Então a gente está construindo uma personalidade, chamar a Deus para dentro da gente, o Espírito Santo, para que coisas que a gente não consiga alcançar, a gente consiga alcançar só com o Espírito Santo mesmo. Eu faço muito assim, Senhor, até aqui eu consigo, daqui para frente o Senhor vai ter que me ajudar. Eu preciso que o Senhor me ajude, Pai. No terceiro encontro, a gente falou vencendo os desejos da carne. Nós não podemos, e aí, só para estabelecer, né, a gente está fazendo aqui um alinhamento, né, de quem somos hoje, para quem vamos construir para 2025,
dentro da santidade. A gente está buscando ser mais santos. Janice, santo como assim? Santo que nem aqueles que estão lá naquelas estatuetas? Não, gente, santo é aquele que é separado. Aquele que é separado, que é remido, que teve seus pecados já perdoados, porque aceitou, né, uma condição de que o nosso Senhor Jesus é seu Senhor e Salvador, que ressuscitou, que crê de verdade. Esse é o santo. Então é só isso, não é algo super poderoso. Não, se você já começou a fazer coisas que agradam o coração de Deus, você já está todos os dias buscando ser mais santo. E é isso. Então, vencendo os desejos do pecado foi o terceiro dia. O que a gente falou nesse dia, né? A gente precisa, né, separar essas atitudes que nos deixam distante do nosso Senhor, né, que magoam o coração de Deus. É que nem o filho que vai fazer coisas que ele sabe que a mãe não gosta, né? Aquelas companhias que sabe que a mãe não gosta, né, aquelas coisas que a gente faz que sabe que a mãe não vai gostar, que a gente esconde. Esses são os pecados, né? E a gente falou de muitas coisas, né? Então, da pornografia, da prostituição, a gente falou, né, dos vícios, a preguiça, comer demais também é pecado, porque a gente não está honrando o nosso corpo, a gente está excedendo. Então, a gente falou dos pecados e a gente disse não tem como chegarmos com uma, né, para 2025 com um monte de postura errada. Não podemos, a gente sempre sabe que está fazendo errado, se é errado ou não. A gente sempre finge que não sabe. Então, que a gente larga esses pecados. No outro encontro, no quarto encontro, a gente falou de algo que é libertador, gente, que é o perdão. O perdão, eu dei um exemplo, você não perdoar as pessoas, cada não perdão que você dá, você coloca mais um tanto de peso nas tuas costas. É como se você andasse com um saco de 50 quilos de cimento nas tuas costas e você está carregando isso. E o perdão, amados, o perdão é muito mais para quem? Para você. Esse perdão te libera de um peso que você não precisa carregar. Aí você diz, não, gente, você está equivocada. Você não tem ideia do que fizeram comigo. Eu realmente não tenho ideia do que fizeram contigo. Mas o perdão é para que você se libere para colher aquilo que Deus tem para você. Quando a gente, desde pequeno, a gente ora, né, a oração, que foi nos ensinado quando a gente era criancinha ainda, né? A gente era criancinha, a oração lá em casa a gente chamava a oração do Pai Nosso. E eu vou começar hoje orando essa oração inteira, né? Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. Aquilo está dizendo que tem dois lugares, tem na terra e tem no céu. O pão nosso, Pai querido, de cada dia, dá-nos hoje. Ele está dizendo, Senhor, me dá a providência. E aí diz uma coisa aqui, ó, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dos nossos devedores. E é disso que está falando. Nós precisamos perdoar as nossas dívidas, porque dessa forma Deus, né, perdoar os nossos devedores, porque aí então Deus irá perdoar as nossas vidas. E não nos deixes cair em tentação e nos livra do mal, Pai querido, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E embaixo diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoar. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai. Então aqui está dizendo que é uma promessa de Deus. Na mesma medida que você perdoa, você é perdoado. A gente até fez outras leituras que continuam, né, que exemplificam mais. Também fala, né, na Bíblia é o nosso manual de vida, né? A Bíblia diz que se você for entregar a sua oferta a Deus, por exemplo, se você for orar a Deus, se você for louvar, conversar com teu Deus e tiver uma mágoa no teu coração, que vai turvando o teu coração, Deus não vai ouvir. Tu já pensou nisso? Que você está lá há 10 anos, 15 anos orando. E, meu Deus, por que a minha oração não é escutada? Porque Deus não escuta, porque aqui Ele está dizendo. A gente leu. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, eu preciso trazer esse entendimento para você. Perdão, gente, o perdão é assim, ó. Quem está me ouvindo na rádio pensa, eu tenho uma garrafa d'água na mão. O perdão é assim, ó, é colocar o veneno na garrafa, eu tomo o veneno e eu quero que a pessoa que me afrontou morra. Ela vai morrer se quem toma o veneno sou eu? Às vezes as pessoas que fizeram o que fizeram com você nem lembram nem do teu nome. E você está vivendo uma vida distante do nosso Senhor Deus, uma vida de tristeza, de amargura.
porque não perdoou. Vai lá, assista lá. É muito, muito profundo, né, essa história do perdão. O perdão, então, assim, para 2025 não combina com aquele que vai ter uma vida próspera, próspera em tudo, cheia do nosso Senhor Deus, se tiver esse balde de perdão nas costas, esse seu saco de cimento aí nas costas. Então, faça isso, vai lá, vai, assista quem não viu, assista lá e faça. Não passe mais um ano sem perdoar. Depois nós falamos sobre a confiança em Deus e no seu tempo, né? A gente precisa esperar o tempo do nosso Senhor, porque Ele é um Pai amável, Ele não vai deixar a gente, até porque a gente precisa também estar preparado. A gente tem que ser uma pessoa diligente, né? Nós precisamos, que nem lá Provérbios diz assim, levantar do sofá, né? Provérbios 6 diz assim, até quando você vai ficar deitado nessa cama preguiçoso? Que a gente seja diligente como a formiga, que não tem chefe, não tem, né? Não tem nem, é um soldado valente a formiga, ela fica buscando a comidinha, né, a provisão do inverno. No verão ela trabalha o verão inteiro, no inverno ela tem tudo lá para se alimentar. Ela é diligente, não tem ninguém que é o amante fazer isso, e ela ainda assim faz. Então a natureza nos ensina muitas coisas, a natureza sempre nos ensina. Então nós precisamos confiar nesse tempo de Deus e confiar que se a tua bênção não chegou ainda, é porque você não está pronto. É como eu dar o carro para Sofia, minha filha de 12 anos. Eu posso dar um carro para uma criança de 12 anos dirigir? Eu não posso, eu até posso, né? Mas ela não pode dirigir, ela não tem conhecimento, a lei não diz que não pode. Então nós precisamos, né, entender que se nós não recebemos a bênção é que nós não estamos preparados. E enquanto eu estou me preparando, enquanto eu estou esperando a minha bênção chegar, o que é minha bênção? É aquilo que Deus tem preparado para mim, que agrada, que também está dentro do meu coração. Olá, olha quem está aí comigo, faz tempo que ela não aparece, que é Divas Brechó, é a Linda, né? Eu acho que é a Linda que está aqui comigo hoje. Então, enquanto a gente está esperando o tempo de Deus, a gente precisa se preparar, porque senão a bênção não vai chegar. Por exemplo, minha filha, se a minha filha quisesse, ela não quer, graças a Deus ainda não. Que gostaria de fazer um intercâmbio. Vai se preparando com a língua. Você precisa aprender essa língua. Quero publicar um livro. Vai escrever o livro. Quero cantar no altar de adoração. Vai preparando a sua voz, vai fazendo exercício, decorando as letras. Gostaria de ser um pregador. Vai estudar a palavra de Deus. O pastor José fala que quando ele começou, ele pregava para um monte de bananeira. Olha só o que ele fazia. Ele estava se preparando até o dia que hoje ele prega o tempo todo. Mas ele se preparou. Não é uma pílula mágica. Agora eu vou tomar minha pílula e vou ser o melhor cantor, o melhor pregador, né, o melhor, sei lá, advogado. Não é assim, temos que preparar, né? E as pessoas não veem, que sorte que ela tem. Não, você não viu, né, quantos dias eu acordei de madrugada, não viu, né, as coisas que eu fiz, né, enquanto não estava aqui na frente. Então a gente tem que entender que a gente precisa estar se preparando. Então, no próximo passo, além de confiar em Deus, a gente fez um planejamento. Primeiro, antes do planejamento, eu até tenho aqui, estava dentro da minha Bíblia, a gente fez uma avaliação. Olha só, a gente usou aqui a Roda da Vida Cristã. É um documento que eu fiz, eu levei 2 dias e meio para fazer esse negócio aqui. Então, é uma roda da vida. O que quer dizer roda da vida, Janice? Eu peguei 12 áreas da nossa vida, por exemplo, conhecimento, sabedoria, peguei saúde, peguei servir ao próximo e a família, comunhão e relacionamento, casamento, são várias áreas, são 12 áreas, né? Lazer e propósito, identidade em Cristo. E aí eu comecei a escrever algumas coisas para trazer luz, assim, por exemplo, identidade em Cristo. Sua verdadeira identidade não está no que você faz, nem no que as pessoas falam sobre você, mas nem nas circunstâncias. Você é filho amado de Deus, você foi escolhido, remido, chamado para viver a liberdade em liberdade de propósito. Avalie se você tem vivido conforme essa verdade, deixando de lado as mentiras do mundo e abraçando o valor do que Deus lhe deu. Exemplos práticos. Será que eu medito em versículos e que afirmam a minha identidade em Cristo? Será que eu rejeito ou eu aceito os pensamentos negativos de crenças que estão impedindo que eu reconheça que eu sou a imagem e semelhança de Deus? Eu comecei a escrever coisas e aí você vai olhando, poxa, eu não estou fazendo isso. Então minha nota aqui é baixa. E aí quando eu fiz isso aqui, a minha nota era muito baixa, era 2, 3 em todos os itens, assim. Porque o que eu faço? Poxa, para que você está falando nisso? Nessa roda da vida? Porque essa roda da vida vai me trazer clareza. Eu preciso saber quem eu sou.
tô lá perdido no meio do oceano e alguém me encontra e diz assim, oi, Janice, te achei não, estou te ouvindo, onde é que você tá que eu vou te buscar? Eu vou dizer, não sei, como é que eles vão me achar? Eles vão fazer uma varredura no oceano todo, fazendo tentando me achar, talvez me ache, mas talvez me ache, não sei se eu vou estar ainda, com vida. Então, o que é isso aqui? É trazer a luz, eu preciso me encontrar. E aí eu vejo, nossa, na minha família eu não estou dando tempo de qualidade, estou trabalhando, meu trabalho, a minha nota é 8, eu fazia isso, meu trabalho, a minha nota é 8, eu era muito e sou muito diligente, eu fazia tudo com excelência, mas eu não cuidava da minha família. Então isso é para trazer clareza. Nossa, eu não cuido da minha família, eu não dou tempo de qualidade para o meu marido, para minha filha, para minha esposa, eu não tenho, não estou com eles. Então, o teu plano para 2025 tem que ser melhorar esse tempo com a minha família. Tem que estar no teu tempo. Nossa, minha saúde, eu não estou cuidando bem da minha saúde, meus exames deu tudo errado, eu nem faço exames, faz anos que eu não faço exames, eu estou acima do peso. Então, o teu plano para 2025 tem que estar cuidando da saúde. Relacionamento com Deus, será que eu tenho lido a palavra do nosso Senhor? Como é que eu me relaciono com Deus? Lendo e conhecendo a palavra dele, não tem outra forma. É que nem meu amigo, como é que eu vou me relacionar com um amigo? Com um amigo é estando próximo, ele está sabendo da minha vida, ele sabe dos meus desafios. Todo dia eu ligo, oi, dá um salve, né? Oi, amigo, tudo bem? Bom dia. Oi, eu tenho um grupo de amigas. Oi, amigas, que Deus abençoe cada um de vocês. Nos últimos dias a gente nem tem conversado, está sendo uma correria, mas elas me conhecem, elas sabem quem eu sou. E é dessa forma que você vai ter esse relacionamento com Deus. Como é que você vai se relacionar com Deus? Eu converso com ele o tempo todo, mas você precisa conhecer. Para tu conhecer, quando eu converso, eu mostro quem eu sou, mas ele sabe, mas eu falo sobre mim, mas eu preciso conhecer ele, aí eu preciso buscar na palavra, é na palavra que eu vou encontrar, na palavra e na Bíblia que eu vou conhecer. Então, a gente falou aqui no Planejando com Propósito, e aí antes de fazer o planejamento, a gente teve que ter o conhecimento de quem somos. Depois tem umas perguntinhas, vai estar lá no YouTube isso. Quem eu quero ser, quem eu quero ter, o que eu quero ver para 2025. E aí a gente fala, hoje foi até mais audacioso, eu fiz mais, A gente fez aqui, conquista para 1 ano, para 3 anos, para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos. Por exemplo, eu tenho um desejo muito grande de ter uma casa de praia. Eu posso comprar essa casa de praia? Não, hoje não. Até porque a Sofia ainda vai entrar no 8º ano, ela tem que estudar, não dá para morar na praia. Eu quero morar na praia. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me organizar para que quando ela tiver terminado a faculdade dela, ou mais ou menos nesse período, eu já tenha, ou talvez um pouquinho antes, até porque financeiramente hoje eu ainda não tenho como comprar, mas eu preciso guardar esse dinheiro ou criar uma nova fonte de renda. Se esperar só da fonte de renda que eu tenho hoje, vai demorar mais tempo, eu preciso guardar muito tempo esse dinheiro. Então eu preciso criar uma outra fonte de renda. Então quando eu coloco os planos, um plano assim, quero um plano de 1 ano, por exemplo, eu vou dar exemplos porque eu preciso dar exemplos para vocês. Então, assim, quero fazer os móveis do quarto da minha filha, que é uma coisa que eu quero muito fazer, porque ela tinha os móveis de criança, agora não tem mais móveis nenhum. Ela tá no outro quarto lá e o quarto dela tá vazio. Então, eu preciso fazer os móveis de mocinha, quero fazer. Mas eu quero fazer esse ano, então eu preciso guardar dinheiro, parar de gastar dinheiro com besteira para direcionar a esse objetivo. Quando a gente faz as metas, e todas essas metas que eu estou te falando agrada o coração de Deus. O que não vai agradar o coração de Deus? Por exemplo, Senhor, eu gostaria de no carnaval ir para Bahia. Isso está dentro do coração de Deus e do cristão? Passar o carnaval na Bahia? Não, o carnaval não tem nada a ver com o cristão. O carnaval é uma festa, inclusive, que Deus abomina. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Acho que chegou a gente na igreja. Então, nós precisamos fazer nossas metas de 1 ano. Aí eu disse assim, faz 50 itens, pega uma folha, mas assim, não fica pensando com o que você tem hoje. Não se limite ao dinheiro de hoje. Limite aos desejos do teu coração. Não é isso que Deus falou para nós? Eu é que sei, o que eu tenho para você, muito mais do que você pode imaginar alcançar. Então, assim, eu quero uma casa, eu quero esse carro, eu quero sair do aluguel, eu quero ter uma pessoa que cuide da minha casa para não precisar fazer um trabalho do dia a dia, eu quero que a Sofia faça um curso de inglês, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero poder ir na academia, eu quero poder fazer, ter coloca
sem parar, assim, começa a escrever 50 itens, vai, começa assim, primeiro assim, ó, o que eu quero fazer? Eu quero fazer isso, eu quero, né, coloca vários itens, o que eu quero ser, o que eu quero ver, aonde eu quero ir, onde eu quero, o que eu quero ter e o que eu gostaria de compartilhar. Eu vou deixar isso aqui lá na link da meu YouTube, fica mais fácil. E aí você faz tudo isso, coloca essas metas, 50 itens. Depois você coloca assim, do lado de cada um você vai dizendo assim, ó, esse aqui eu quero para 1 ano, esse aqui eu quero para 3 anos, construir uma casa, né, ter uma casa de praia, de repente 10 anos, 12 anos, coloca o número do lado. E daí organiza os que são de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, dá muito certo. Eu já fiz várias vezes, gente, dá muito certo. E aí foi exatamente porque eu já fiz muitas vezes isso e que dá certo, que eu vim dizer, eu me questionei, Senhor, por que tem coisas que eu não consegui? Porque sempre deu certo, porque eu sempre fiz na força do meu braço. E quando a gente faz na força do nosso braço, a gente tem que sustentar. Né? E é difícil sustentar aquela força, porque a gente vai envelhecendo, é difícil aguentar tudo na força do nosso braço. Às vezes a gente até consegue, porque eu sempre fui uma pessoa reta, mas... eu sempre fui uma pessoa reta, uma pessoa certa, mas... Oi, bom dia, quem está entrando. Então, assim, nós precisamos trazer Deus. Foi isso que fez a diferença. Eu disse, Senhor, eu preciso trazer você para os meus planos. E aí você entrega os teus planos e diz, Senhor Deus, esse é o meu plano para 1 ano. A família tem que ver também, tá? Você tem que trazer a família para ela ver, porque a esposa e o marido tem que ter um plano só, né? Não são só uma carne. Então tem que ter um plano só, né? Tem que ter uma missão só. A esposa é submissa ao marido porque ela está sob a missão do marido. E aí vamos fazer esse plano junto. O plano tem que ser junto, não pode ser cada um fazendo um plano. Então os planos da família tem que chegar até os filhos. Filho, olha só, nós vamos fazer seu quarto esse ano. Nós vamos trocar o carro. Então aí toda vez que vocês forem fazer uma despesa extra muito grande, que está fora do orçamento, vocês olha, não está dentro do pacote. Quem quer trocar o carro esse ano, nós gastarmos esse dinheiro. Isso conforta as pessoas, porque a clareza conforta. E aí então vocês vão começar a caminhar para esse plano. É isso que vocês têm que fazer. Não vou, meu Deus, me ative muito nesse item. E aí no final, que é mais importante, Senhor, esse é o desejo do meu coração, Pai. Esse é o desejo do meu coração, mas que seja feita a sua vontade na minha vida. Até porque tudo que você vai escrever não vai ter nada fora da Bíblia. Você sempre diz, mas será que isso aqui pode? Procure na Bíblia se pode. Hoje com esses chats GPT, com a internet, você vai lá e pergunta, isso pode na Bíblia? Perante a Bíblia, eu posso fazer isso? Ele vai te dizer. Se você não tem o conhecimento da palavra de Deus, está inseguro, pergunta. Então assim, se você, essas coisas, né, coisas para família, para casa, melhor instrução, isso aí tá tudo dentro do coração de Deus. Porque Deus quer que você se evolua. Deus quer que você prospere. A gente não fala que Deus é dono do prato, dono do ouro. Ele tudo pode financeiramente também. Mas eu preciso estar preparado. Tá tudo de... Imagine, vamos imaginar como é que funciona, gente. Eu não entendo isso. É como se tivesse um mundo paralelo. Vamos imaginar assim para escrever. E aqui nesse mundo paralelo tem a Janice que tem acesso a tudo. Tudo que ela quer. Todos aqueles 50 desejos que ela quer estão lá. Só que para eu pular do plano terreno para o plano, né, que está aqui em cima, eu preciso adquirir conhecimento e intimidade com o meu Senhor. E cada vez que eu faço isso, eu vou lá e pego uma coisa. Mais ou menos assim. Quando eu começo a focar, direciono o meu entendimento para uma coisa, consigo pegar aquele galardão lá de 1 ano, entendeu? E aí, no final do ano, vai lá e olha, cada mês é importante. Eu fazia com a Sofia cada mês. Vamos olhar, a gente conseguiu isso, para essa meta falta tanto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós fizemos metas, eu não consegui trazer hoje, eu me atrasei para sair de casa. Mas eu vou mostrar para vocês ainda. A gente quer ler a Bíblia em 6 meses. Eu tenho que ler 10 capítulos por dia. Senão, não vou ler a Bíblia em 6 meses. E ela também quer. Então, a gente precisa olhar. Mas a Bíblia é tão grande, Janice. Pois é, mas se você ler uma página, 2 páginas ou 3 páginas por dia, vai chegar um dia que você vai ler ela toda. Então, é isso que é planejar. É a gente organizar o nosso tempo, né?
E depois nós falamos sobre a gratidão, que a gratidão, né, ela abre e fecha portas. A gratidão, né, quem é grato, a gente tem que ser grato por tudo. Senhor, eu de manhã cedo, Senhor, obrigado pela vida, obrigado por eu estar acordando aqui, Senhor, obrigada, né, por eu, né, acordar, levantar, obrigada, Senhor, por respirar. Bom dia, Tati. Obrigada, obrigada, nós temos que ser gratos. E depois eu falei sobre relacionamento, né? Ontem eu falei sobre relacionamento e comunhão cristã. E hoje, o que nós vamos falar, gente? Hoje a gente precisa entender, hoje é uma reta final, então hoje eu vou fechar aqui, porque a gente, né, nós fizemos o quê? Nós pegamos várias coisas e agora a gente vai fechar com todas elas. Hoje o que a gente vai fazer? Né? Nós vamos organizar isso tudo e a gente vai de verdade entender qual é o nosso caminho. E aí eu tenho algumas coisas que eu preciso dizer para vocês, eu preciso alertar vocês. Né? Porque quando a gente decide andar nos caminhos retos do Nosso Senhor e escolher pela santidade, a gente acaba tendo que fazer algumas mudanças. Janice, se é tudo aquilo que você fez até hoje, trouxe o resultado que você tem hoje, nós precisamos colocar novas coisas para ter novos resultados. Às vezes a gente vai ter que estar no meio de outras pessoas. E eu vim falar um pouquinho sobre isso. Sobre as tuas escolhas pessoais, né? Sobre as tuas escolhas diárias, do que você escuta, do que você vê, das tuas companhias. E eu preciso trazer isso à luz. E você coloque, né, amor às minhas palavras. Eu gosto de dizer isso, coloque amor às minhas palavras. Porque a tua escolha diária vai interferir muito no resultado. É exatamente a tua escolha diária que define o teu resultado. Na verdade, essa é a palavra certa. Então, você vai ter que ajustar o que tu vai fazer, as respostas, se você vai estar mais sereno, mais paciente, usando o fruto do Espírito, vai parar de pecar, vai começar a perdoar. Todos os dias agora você vai ter que usar essas ferramentas que eu trouxe à luz para você. Então, decidir pela santidade não significa, amado, não significa, tá, Janice, então tá, eu quero fazer isso. Não quer dizer que você tem que ser perfeito, mas quer dizer que todos os dias você tem que estar buscando ser. Então, todos os dias você tem que pensar em ser um pouco melhor. E esse é o meu desafio nesse programa. O programa se chama ATT, Aprendizado, Transformação e Transbordo. Eu aprendo hoje, eu transformo quem eu sou em atitudes e eu começo a melhorar como pessoa perante os outros. Eu vou transbordar. Transbordar é eu mostrar aquilo que está acontecendo comigo para outras pessoas. Então, a gente tem que buscar viver em santidade todos os dias. E viver em santidade todos os dias não é dizer que eu sou santo, é que quer dizer que eu vou vencer os pecados todos os dias. Eu tenho um santo, amados, um santo tem que lutar contra o pecado todos os dias. E aí a gente tem lá, né, o pecado já, né, esse mundão, parece que tudo que é bom, né, aos olhos do ser humano comum aí é pecaminoso. E é mesmo, porque o pecado já está à porta, né, ele está ali. Também sempre está à porta. Nós temos duas portas, né? Na verdade, a gente tem a porta para o reino da luz e a porta para o reino da escuridão. E esse mundo aqui que estamos, ele né? Tem muitos convites. E ontem eu falei, né? Que às vezes eu vou falar agora uma coisa que talvez choque algumas pessoas. Satanás não vai aparecer com um tridente e um chifre horrível, gigante na tua frente. Não é assim que ele faz mais. Ele sofreu um upgrade aí, ele melhorou. Satanás vai aparecer como o quê? Como essa distração no celular, tu vai deixar de cumprir as tuas tarefas, vai deixar de ser uma boa mãe, porque você não para mais de olhar para esse celular. Você vai deixar de cumprir o teu propósito de leitura porque veio uma distração. Ele vai colocando pequenas distrações, já que você, eu sou reto no Senhor. Né? Então ele vai colocando na brechinha que você tem, vai colocando pequenas distrações para que você não cumpra aquilo que você veio, né, fazer. E aí tem outras possibilidades, ele vai trazer coisas, vai aumentando, se ele vê que você está fechando, onde você deu uma brechinha, ele vai entrando. Então, amados, onde a Sofia falou, oi Pedro, a Sofia falou muito sobre santidade, é muito lindo, eu queria que ela viesse hoje, ela não veio. Então, amado, santidade não é nunca se sujar, mas sempre se lavar, então nós temos que ser esses que sempre vamos nos lavar. Todo santo tem um pecado, todo santo tem um pecado, né? E tem um passado.
Então, né, antes de a gente entender, e todo mundo peca, diariamente a gente peca pequenas coisas, a gente tá sempre, mas o que a gente tem que entender? Que através de Jesus, todo pecador vai ter um futuro brilhante. E lá em Romanos diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Quando Jesus foi crucificado, ele comprou, redimiu, né, todo aquele que é santo. Todo aquele que é santo é aquele que é separado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, que é separado. Então, lá foi o sangue do nosso Senhor, ele lavou a gente do pecado, dos pecados. Só que nós precisamos todos os dias parar de pecar. Todo dia que eu coloco o pecado na minha vida, eu tiro o meu pé do reino da luz e coloco o meu pé no reino das trevas. Então, tem que cuidar disso. Então, eu estou falando aqui das escolhas e mudanças. Eu estou falando aqui que a gente precisa, né, melhorar nossas escolhas pessoais, do que iremos fazer a partir de amanhã, a partir de hoje. Você vai ter que olhar o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo que está me distanciando. Janice, mas eu não conheço ainda, eu não sou cristã, eu não sei. Calma, mas se você começar já a olhar o que eu estou falando aqui, olhar os vídeos de trás, você já vai começar a ter uma postura boa. A gente sempre sabe, mesmo que a gente não seja cristão, o que é certo e o que é errado. Tem outras coisas que a gente acha que é certo e que é errado. A gente pode falar disso noutra hora. A gente, né, falou lá nos desejos da carne, a gente falou sobre idolatria, idolatrar imagens. A gente falou sobre coisas que a gente acha que é certo, mas é errado. Perante o que, Janice? O que tu estás me falando, Janice? Eu estou te falando da palavra do nosso Senhor Deus, que está aqui na minha Bíblia e na tua também. Então, eu estou te dizendo, está escrito. E eu também não conhecia. Eu tive um curso essa semana que me trouxe uma clareza de coisas que eu não conhecia. Eu ainda não consegui degustar tudo. Eu pecava em coisas que eu nunca imaginei que eu estava pecando. Muito embora eu esteja caminhando. A gente é como uma cebola, né? A gente vai tirando cascas. Vai abrindo, quando a luz, né, vai vindo a luz do que eu conheço, vai tirando as cascas, e eu vou ficando cada vez mais limpo. Então é isso, todos os dias nós temos que fazer isso. Nós temos que escolher também, amados, as nossas companhias, o meio vai te influenciar. E aqui eu vou te dizer uma coisa que vai te doer, porque me doeu, vai doer você também, eu acho. As nossas companhias, às vezes, não estão de acordo com aquilo, não estão alinhados àquele meu propósito novo. Nós estamos aqui dizendo, Senhor, agora eu quero fazer tudo conforme a sua vontade, mas às vezes as nossas companhias, elas não estão alinhadas a essa vontade. E aí a gente tem que pedir, Senhor, eu fiz isso, gente, fiz uma espalha na minha vida, se tu fizer, tem coragem para fazer isso. Você só fala assim, ó, porque Deus, as pessoas acham assim, meu Deus, eu vou ter que fazer uma oração, ter que ir lá, não sei aonde, entregar não sei o que. Não, com Deus nós temos intimidade, Ele gosta de intimidade. Fala bem baixinho, só fala uma vez que Ele não é surdo e Ele não precisa de repetição. Senhor, tira de perto de mim todo mundo que não está alinhado com o seu propósito, para a minha vida. Faz só isso para você ver o que faz, o que acontece. As pessoas começam a espalhar. Por quê? Porque eu peço tudo que eu peço, meu Pai é amado, é querido, Ele vai me dar. E aí pede também, Senhor, tira todas essas pessoas que não estão alinhadas e coloca novas para fortalecer, que esse ano eu preciso estar forte, eu preciso que o Senhor me cerque de novas pessoas, de boas pessoas. E você vai ver o redemoinho que vai ser na sua vida. Então faça isso, entenda se as pessoas vão saindo e assim, mas é meu marido, mas é minha parentela. Então, quando é pessoa de dentro de casa, nós temos que fazer algumas associações limitadas e orar para Deus chegar no coração deles também. E começar, porque assim, como é que eu comecei a falar da palavra de Deus? Eu tenho todos os desafios com a minha família. Hoje, quem é convertido na tua casa, Janice? Só eu e minha filha. A minha irmã também está começando, a minha mãe está começando, tá? Vai e volta, meu irmão não quer ouvir falar. E eu tenho desafios tanto quanto vocês. E eu tô aqui falando para vocês da palavra de Deus. Então não é porque eu sei esse tantinho aqui que talvez ninguém saiba, que eu sei que tem gente que tá me ouvindo que sabe muito mais do que eu, tô engatinhando na fé. Então não é porque eu tô aqui falando que eu não tenho os desafios que vocês têm, eu tenho sim. Então o que eu tenho que fazer?
eu estava até pensando, faz dias que eu estou pensando na estratégia, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que mostrar na minha atitude que eu sou uma pessoa diferente, porque eu tenho a luz de Deus dentro de mim. Então, o cristão ele precisa fazer duas coisas basicamente, servir as pessoas com amor e testemunhar. Não preciso sair com a Bíblia embaixo do braço e ir pregando e pregando. Eu preciso servir e testemunhar. E eu, com o meu testemunho, pessoas que não são da minha família já se converteram. Eu tenho um casal de amigos, eles nem sabem isso, assim, o quanto eu fico orgulhoso de ver. Eles não eram cristãos, hoje eles servem, hoje eles além de estar fazendo a mídia de toda uma igreja muito importante, da Mais de Cristo aqui de Florianópolis, eles têm, a Mais de Cristo tem muitos lugares, tem lajes, tem tudo que é canto, né? Eles estão na frente do Ministério de Jovens, olha só, e porque eu comecei a falar daquilo que Deus estava fazendo na minha vida, eu fui sal ia dar um temperinho e dar vontade de saber mais, eu fui sal, eu não fui chata, eu fui sal, eu fui colocando pequenas coisas e eles foram ficando com vontade de conhecer aquele Deus que estava agindo na minha vida, e um dia eles foram para a igreja, e como eles já eram pessoas muito boas, de coração maravilhoso, Deus já foi agindo, foi muito rápido o que eu vi na vida deles. Então esse vai ter que ser você. Então, olha só, o que a Flávia falou, a nossa vida é a Bíblia que muitos vão ler. Exatamente, eu tenho que ser imagem e semelhança de Deus, mas não tem que estar, né, tem que estar reluzindo isso em mim. Né? A minha filha tem uns depoimentos muito lindos, eu queria que ela viesse, eu já vou tentar gravar, porque ontem nós ficamos mais de hora conversando, ela é maravilhosa no que ela fala, nos depoimentos da vida dela. Ela fala da decisão, ela teve que tomar uma decisão, ela tem só 12 anos, e ela disse com uma clareza, ela disse, mãe, eu tive que tomar uma decisão de ajudar as minhas amigas, né? Eu quero ensiná-las sobre isso, que as amigas delas todas são do mundo. Ela fala, tá, todo mundo do mundo, só eu que sou de Deus, mãe. No grupo dela, ela é mais uma amiguinha dela. Então ela tomou uma decisão de intervir pelas olha só, que lindo. Marcos, você, terminando meu ano, você não veio aqui falar comigo, né? Gente, nós estamos falando aqui de encerrar um ciclo, né? Um ciclo para se preparar, bom dia, para se preparar para 2025. Ai, peraí, veio um som aqui que não era nosso, pronto. E a gente está falando das companhias, precisamos fazer uma limpeza nas companhias. Quando Deus quer te mudar, e olha só que incrível, gente, quando Deus quer te mudar de vida, Ele muda a mesa que você senta. Então preste atenção, nos ambientes errados você não vai receber a direção certa, você não vai receber. Deus não vai te dar a direção certa nos ambientes errados, a gente precisa melhorar nossas conexões. Vai chegar uma fase na nossa vida, e eu profetizo que agora, esse ano, por isso que você tem que estar atento, esteja atento para 2025, que as mudanças vão vir e você vai ter que entender o que está acontecendo, não ficar triste, mas aquele meu amigo está se distanciando, mas aquela família era tão amada, está se distanciando, é tão amada aquilo que você está enxergando, mas Deus está ouvindo aquilo que eles falam lá na casa deles. Então, olha só, vai chegar uma fase na nossa vida que nós precisamos viver algumas despedidas, e é verdade, nós vamos ter que viver essas despedidas, porque aquilo que não está edificando a tua vida vai ter que sair, não vai caber em 2025. Alguns ambientes não combinam mais com você, alguns lugares onde você estava acostumado a ir não fazem mais parte desse novo tempo, naquilo que você decidiu ser. Não é verdade? Por isso, entenda que todas as vezes que Deus for te mudar, ai, que lindo que eu acho isso, Ele vai te afastar de tudo aquilo que não é mais compatível com o novo você. A nova Janice não cabe mais dentro dos lugares que ela estava antes. Então, aqui em Apocalipse fala, 21:5 diz, quando Deus quer te mudar, fala assim, eis que faço coisas novas, eis que faço novas todas as coisas. Então, olha só, eis que faço nova todas as coisas. Se você é um novo ser que está construindo aqui um novo entendimento para 2025, você ter, né, uma nova postura, novas coisas você tem que viver e passar. Não tem mais como você querer ser santificado e santo eu já falei, santo é ser separado para viver a boa nova de Deus, onde tem um grupo de pessoas que não estão na mesma frequência que você, tu não vai conseguir. É mais ou menos, é aquilo que a gente fala, né? A gente é a média das 5 pessoas que mais a gente convive. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você tem
4 amigas que estão acima do peso, que sai todo dia para comer, você vai acabar comendo, e você vai ficar acima do peso também. Se tu tem 4 amigos que adoram se cuidar, que estão lá fazendo atividade física, que cuidam, você vai acabar se cuidando também. Então a gente é a média das pessoas que a gente mais se relaciona. Janice, mas o meu meio, ele tá todo estranho, não é o que eu gostaria para mim. Então sabe o que você vai fazer? Você vai sair desse meio e pedir para Deus colocar outras coisas no lugar. E Ele vai colocar. A gente precisa ter resiliência também para os desafios. Nós vamos ter muitos desafios, a gente precisa entender. E às vezes você acha, meu Deus, que desafio, o que está acontecendo, que desafio. Na verdade, a gente tem que entender que essas tempestades que Deus vai nos trazer, Ele está só nos treinando, preparando para um novo status. Nós precisamos ser provocados. É natural que a gente não faça as evoluções sem provocação, sem desafios. Então a gente precisa ser provocado. E esses desafios que vão aparecer para você, vão aparecer, porque na Bíblia fala, né? Não fala que tudo vai ser maravilhoso. Fala que você vai passar pelo fogo, que você vai passar pela água, mas Ele vai estar de mão dada contigo, porque você não vai se afogar e não vai se queimar. Então, os desafios vão vir para lapidar quem você é. Então, a gente tem que entender que esse desafio, poxa, se você entrega a vida ao nosso Senhor, você tem que saber que esse desafio que está vindo é para melhorar quem tu és, tá? Para te dar, você vai ter que subir um nível. E para subir um nível, tu tem que melhorar a pessoa que você é. E Deus está te treinando, vai fazer isso. E nessa caminhada, a gente precisa ter muita gratidão e fé. Lembra que a gente falou disso? Então a gente precisa ser grato por aquilo que a gente já recebeu, a gente precisa ser grato por aquilo que a gente tem e aí confiar nas promessas futuras. A gente falou sobre isso, né? Aqui em 1 Tessalonicenses. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graça em todas as circunstâncias. Janice, bater no meu carro, dei graça. Olha só, vamos entender. Eu sempre penso assim, eu bati meu carro. Aconteceu outro dia. Eu bati meu carro. Deus estava me guardando de uma coisa pior, de um assalto, de uma batida frontal, de uma outra coisa que eu não sei. Como eu entreguei minha vida para Ele, tudo aquilo que acontece na minha vida é por conta da vontade dele, então ele tá me guardando de uma outra coisa. Então eu entendo isso, me atrasei, quando eu vou viajar mesmo acontece tanto isso, meu Deus, me atrasei, esqueci a chave, tem que subir de novo, tem que ir lá no meu apartamento de novo, sair, e eu fico na paz, na calma, tá passando um carro lá fora de som. Então eu fico na calma porque eu sei que ele tá me guardando uma coisa que eu não tô vendo, que tá lá na frente. Então nós precisamos, e aí como é que é isso, Janice? Isso é o fruto do Espírito, né? Que é a paciência, que é a gente precisa, o fruto do Espírito é dizer, Senhor, é tu que está me guiando. Mas ele não é invasivo, ele te deixa escolher as coisas. Quando você diz, Senhor, agora é tu, aí tu entende. Acontece, o Marcos está aqui, não sei se ele está aqui ainda, mas com o Marcos foi muito isso. O Marcos, quando eu conheci ele, é gerente do combo que tem perto da minha casa. E eu cheguei perto dele e olhei, Senhor, até aqui eu vou, porque eu converso com todo mundo, mas eu preciso que o Senhor mexa no coração desse homem, porque eu preciso que ele me ajude a fazer a boa obra. E eu cheguei e falei, foi bem assim, Marcos, se você estiver aqui ainda, eu não sei, porque ele está trabalhando. Esse Marcos Godinho. E ele disse assim, e eu disse, Senhor, até aqui vai eu, depois vai o Senhor. E eu cheguei lá, quando eu comecei a falar com o Marcos, ele já me chamou no canto e me disse, eu vou te ajudar. Eu nem tinha terminado de falar, tudo. E ele já contou a história dele tinha conexão com a minha. E aí ali eu comecei a entender, é verdade, Deus faz todas as coisas que a gente pede. E se eu comecei a gostar disso, faça isso. Eu comecei a gostar de dizer, Senhor, até aqui vou eu, depois aqui eu fiz muitas vezes, eu vejo Deus movendo aquilo que eu não consigo. Por quê? Porque eu tô lá dizendo, Senhor, ele ama aquele coração que está dependente dele. A gente fala assim, ele ama aquele que se humilha. A gente se humilhar não é ficar... A gente tem muito esse negócio de se humilhar do meio mundano aqui. Se humilhar é dizer, eu sou dependente de ti, meu paizinho. É só isso. A gente inventa muita coisa, a gente traz muitos problemas onde não tem. A gente precisa depender de Deus por tudo, né? Quando eu comecei, né, a nossa série, eu disse para vocês que algumas coisas, eu consegui muitas coisas na minha vida e algumas eu não consegui, e eu detectei que aquilo que me faltava era 2 coisas, basicamente. Ter Deus na minha vida, apresentar a Deus. Eu sempre, agora nos últimos anos eu tenho Deus na minha vida, mas eu não apresentava a Ele meus planos.
E eu não andava em santidade do jeito que tinha que ser. Então, amados, quando eu comecei essa série, eu falei sobre isso, que eu não conseguia, que era muito peso, que todas as coisas eram sempre pela força do meu braço. E, amados, tudo que o homem levanta, ele tem que sustentar sozinho. Tudo que eu levantei sozinho, eu tenho que sustentar sozinho, e é muito peso. Mas quando eu peço para Deus estar comigo, junto comigo nessa caminhada, tudo fica mais tranquilo, mais leve, tudo fica mais... Gente, é outro, parece que tira uma película, faz assim, ó... Tira uma película do nosso olho, a gente começa a enxergar, não tem ansiedade. A ansiedade não é de Deus. A gente é ansioso porque a gente não larga no colo dele, não entende que é no tempo dele. Se eu entendo que é no tempo dele, por que eu vou ter ansiedade? Então, a Bíblia é um remédio para a nossa vida. Tudo que eu faço com Deus não apenas funciona, flui, com Deus flui, tudo que flui é mais tranquilo, não é pesado, Entrega o seu caminho ao nosso Senhor, confia nele e ele agirá, é isso que está escrito em Salmos, entrega seu caminho. Amados, eu tenho uma coisa para perguntar aqui, porque eu sei que na minha rede tem muita gente que ainda não é cristã. Se com tudo isso que eu falei para vocês, você sente que precisa de um novo começo e deseja conhecer hoje... E precisa, se tudo aquilo que eu estou falando aqui, mexeu com você, você sente que precisa de um novo começo e deseja conhecer a paz que eu falo tanto, conhecer os propósitos que só Jesus pode oferecer. Se você ainda não segue os caminhos do nosso Senhor, Janice, eu não entendo muito o que você está falando, mas se você ainda não seguiu isso, Deus está, amados, nosso Senhor está de braços abertos esperando. E eu preciso que você entenda o que eu vou fazer agora para começar um 2025 de forma diferente. Deus quer te receber como filho, como herdeiro da prata, do ouro, Senhor dos Exércitos, como filho desse Deus. Tu já imaginou você ter esse pai que tudo pode? Então, se você ainda não conhece, você precisa entender que você precisa fazer algumas coisas, você precisa entregar sua vida a Cristo. E Janice, como é que eu faço para entregar minha vida a Cristo? Você precisa apenas reconhecer que você não precisa enfrentar as suas lutas sozinhos. Olha só, mas é só isso? Então eu quero. Você precisa reconhecer que você não precisa enfrentar as suas lutas sozinhos e que Deus tem um plano de amor e salvação para você. Se você está pronto, Janice, eu quero tudo isso, você vai repetir comigo uma oração que eu vou fazer aqui. Tu vai repetir comigo essa oração? Abre o seu coração e faça de verdade isso. Vamos lá, faça comigo. Se você concorda com tudo isso que eu te falei, se isso não é algo que vai ferir aquilo que você tem dentro de ti, mas vai trazer, se está trazendo alegria e paz no teu coração, é porque você quer. Então, Senhor, fala aí comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados e transforma a minha vida. Eu acredito que morrestes na cruz por mim e ressuscitaste para me dar uma nova vida. Pai querido, hoje eu entrego minha vida em Tuas mãos. Guia-me, ensina-me e faz-me uma nova pessoa, um novo filho, não é mais uma nova criatura, um novo filho. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Em nome de Jesus, amém. Diz lá em Romanos 9:10 que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus ressuscitou seu filho que estava morto na cruz, dentre os mortos, você será salvo. Foi isso que você acabou de fazer. Só isso, Janice, é só isso, simples assim. Você deixou de ser apenas uma criatura e agora você era um filho amado de Deus. Você crê nisso? Vamos dar um glória aí? Eu sei que vai ter gente que vai escutar isso aqui e vai fazer, porque Deus não me colocou aqui em vão. Eu sei disso. Então, vamos dar um glória a Deus. E agora faça, olha, quem entrou nessa live, você vai fazer o seguinte, tu vai mandar pelo menos para 10, 15 pessoas essa live, para que eles tenham esse entendimento também, porque não é nada de sobrenatural a gente viver uma vida reta no nosso Senhor e uma vida de santidade, é a gente ser certo. O mundo é que está torto, o mundo não está torto, vocês não acham que o mundo está torto que nem eu acho?
O mundo tá, os princípios estão todos virados, a gente não tem mais, né, as coisas estão, né, os pais não respeitam mais os filhos, as pessoas não respeitam mais as leis dos homens, ninguém mais respeita nada, né, é quem pode mais enganar o outro, tá certo isso? A gente sabe que não tá certo. Então, ser santo, ser santificado é ser separado para fazer o correto, é receber o troco errado e dizer o troco errado. É você não pular uma fila, é você não dar um jeitinho no trânsito. Ser reto, ser cristão. Nossa, Janice, mas eu vou ser cristão? Ser cristão é ser um pequeno Cristo. É andar conforme, né, Jesus andou. Ele veio 3 anos e meio, mais ou menos, foi o período do ministério de Jesus na terra. E ele veio, Deus veio como homem para mostrar como devemos ser como homem. Jesus não veio colocar uma placa. Jesus não veio colocar uma placa numa porta de igreja. Jesus veio nos ensinar como sermos boas pessoas, como devemos agir. Só isso. Janice, mas é só isso? Sim, é só isso, é simples assim. Não é nada de sobrenatural. E aí tem alguns mandamentos, mas aí eu te digo, quem não é cristão ainda, que falou, Senhor, que reconheceu, Senhor, eu reconheço que preciso de Ti, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. Eu acredito que morreste na cruz por mim, ressuscitaste para me dar uma nova vida. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, guia-me, ensina-me a ser uma nova pessoa, obrigada pelo Teu amor. Quem falou essa oração agora precisa aprender a ser uma nova criatura, um novo filho de Deus. Precisa aprender pela palavra de Deus, por bons vídeos, parar de escutar a vida mundana. Eu só vou, digamos que esse copo aqui, essa garrafa seja de café. Se eu quero transformar em água limpa, eu preciso colocar água limpa. Água limpa, vai chegar uma hora que o café vai sair e a água vai ficar limpa. E precisamos derramar essa água limpa agora nesse copo. Você é um jarro de Deus. Vamos tirar a sujeira que está aí. Os pecados, o não perdão. Precisamos trabalhar nisso. Não faz parte do pacote daquele que vai prosperar em todas as áreas, inclusive na área de Deus, que vai salvar a sua família. Às vezes teus filhos estão lá nas drogas, às vezes, né, o marido é um marido que não te entende, né, ou a esposa, ou a tua família é uma família que não dá certo em vários aspectos, tu enxerga que tem algo de errado. Você precisa salvar a tua família. Deus levanta o mais forte de cada uma família para salvar ela toda. Você entende por que você precisa passar essa live para outras pessoas? Não é para passar a Janice que está de amarelo e vermelho para chamar a tua atenção hoje, porque, né, é o último programa antes do Natal. É para que você salve mais pessoas. Vamos salvar mais pessoas? Vamos fazer isso? Passe para aquelas pessoas que ainda não conhecem nosso Jesus. E eu, quantas coisas ele... Gente, ele me livra o tempo todo. O tempo todo eu enxergo a bondade dele. Porque eu estou alinhada. E é isso que eu quero que vocês alinhem. Eu ainda tenho muitas coisas para corrigir. Muitas coisas. Nós vamos corrigir juntos. Nós estamos aqui, eu estou pegando na tua mão e dizendo, olha, eu quero ser melhor, mas eu quero que você venha comigo, que você seja melhor todos os dias, assim como eu estou fazendo. Deus vai respondendo, gente. Eu peço, Senhor, vou orar agora. Vou orar porque, meu Deus, passei muito do meu horário hoje. Pai querido, Senhor Deus, obrigada. Obrigado por esses 10 dias que a gente conseguiu falar da sua palavra, de coisas que nós precisamos largar e de coisas que a gente quer para o novo ano. Senhor, obrigado por nos dar clareza daquilo que a gente precisa deixar, daquilo que a gente precisa conquistar para ser uma nova pessoa em Ti. Obrigada, Jesus, por cada pessoa que a gente conseguiu ter acesso nesses 10 dias. Eu sei, Pai, que tudo aquilo que a gente está fazendo aqui não é em vão, que a gente está sendo instrumento, vaso na sua mão. Que cada um que passou por essa live seja vaso na sua mão também. Que faça diferença na sua família. Que 2024 seja o último ano de desgraça, de tristeza, de não conquistar as coisas. Porque 2025 vai ser diferente. Eu creio em nome de Jesus. No seu nome, Senhor, eu creio. Pai, nos guarda no esconderijo do Altíssimo, aí no seu esconderijo. Nos guarda, Senhor. Guarda a nossa família, nossos cachorrinhos, nossos bichinhos, nossos gatinhos. Guarda tudo no seu esconderijo, Senhor.
guarda aquilo que temos no nosso nome, os nossos bens, porque 2025 nós vamos fazer tudo conforme o seu propósito. Nós vamos erguer uma bandeira no seu nome. Nós vamos parar de ser marionete nesse mundo. Nós vamos ser litigantes, agora sim essa palavra, litigantes. Nós vamos lutar, Senhor, pelo que é certo, pelo que é o correto, a gente vai lutar, mesmo que seja só em oração. Senhor, estamos aqui agora, Senhor. Faz de nós aquilo que o Senhor precisa, nos leva as pessoas, traz para nós as pessoas que o Senhor quer que a gente converse, Senhor. Estaremos em 2025 mais fortes que estamos em 2024, porque nós vamos começar um alinhamento. Te damos graças, te damos glória, porque o Senhor é santo, 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 santo. A gente reconhece o seu poder e reconhece que tudo o Senhor vê, tudo o Senhor pode. E que estamos aqui hoje escutando é porque o Senhor é misericordioso todos os dias conosco. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Olha só, eu preciso falar para vocês que eu vou entrar em férias. Eu vou passar 2 semanas fora, não sei se fora da internet, mas fora da rádio. A gente também vai fazer umas mudanças aqui. A gente vai arrumar umas coisas. O ano que vem a gente tem muitos projetos, então esteja conosco. Nós vamos fazer o Instagram da rádio, vamos fazer outras coisas, porque imagine, olha, o Pedro Joaquim, que está dizendo amém aqui, ele está em Moçambique. O Pedro Joaquim, depois eu vou conversar com o Pedro hoje. O Pedro Joaquim ele é um missionário lá em Moçambique, ele é de uma Assembleia de Deus em Moçambique, tem muitas crianças que ele precisa de ajudar. Ele ajuda muitas crianças, no Instagram dele tem um monte de criança lá, que eles alimentam. Então, olha só, se isso aqui está chegando lá em Moçambique, poderia chegar na tua família se você mandar. Então, faça isso, mande para outras pessoas. A gente sabe que esse instrumento, a minha live e a rádio é um instrumento que vai chegar em lugares que a gente nunca viu, pessoas que a gente não sabe. Eu nem sei como Pedro Henrique achou esse lugar aqui, me achou aqui na internet. Pedro Henrique é um menino, Pedro Joaquim. Não sei por que eu vou falando Henrique. Pedro Joaquim. O Pedro Joaquim é um menino de Deus. E a gente precisa ajudar essas pessoas que estão fazendo essa obra de Deus. Então, Deus vai agindo. Deus não faz só uma coisinha. Ele não faz uma coisinha para me ajudar. Ele faz uma coisinha que vai reverberar num monte de gente. É como se fosse um grande Lego. Deus vai montando as coisas assim, vai se ajustando. E eu vejo quando acontecem as coisas boas na minha vida, que é o agir de Deus mesmo. Porque Ele está fazendo e nunca é só para mim. A gente viu lá em Provérbios. Que a tua oração seja, Senhor, me dá mais sabedoria para eu lidar com o meu povo, com a minha gente da minha casa, né? Isso foi o que Salomão fez. Deus apareceu para Salomão em um sonho e disse, o que você quer que eu te faça? E Salomão disse assim, sabiamente, ele disse assim, Senhor, ele tinha 20 anos no máximo. Senhor, eu gostaria de sabedoria para governar bem o seu povo. Como aquilo que Salomão pediu agradou o coração de Deus, porque ele não pediu, eu quero um carro, uma casa, eu quero ser o melhor rei, né? Ele disse, eu quero cuidar do seu povo, como aquilo que ele pediu agradou a Deus, porque também cuidava dos pequenininhos de Deus, Deus deu tudo o que ele pediu e muito mais. Salomão foi o homem mais rico de todo o tempo, mais sábio também, mas ainda assim o mais rico, mais sábio caiu, porque Deus, né, quando o ungido de Deus... a gente fala, não toque no ungido de Deus. Todos irão pagar pela sua conduta, se ela for errada. E Salomão pagou. Amados, que Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia, Flora. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Natal de vocês seja uma data que não seja só a comemoração, né, aquela comilança que a gente faz lá, mas que seja um momento de você encontrar sua família e já olhar. Você talvez que não seja cristão, olhe para sua família e veja aquilo que está errado. Pessoas que não estão dando certo na vida, trabalho são corretos, não estão dando certo na vida, é porque falta organizar algumas coisas. Seja você esse instrumento que vai começar a organizar. Primeiro comece a orar, Senhor, me dá estratégia. Me dá estratégia. Às vezes tu ficar quieto e orar é a melhor estratégia, né? Quem é cristão já, às vezes a gente falar muito afoito, né, nas coisas que a gente está aprendendo, acaba tocando as pessoas perto da gente. Então pede pro Senhor estratégia. Amém, amados? Que Deus abençoe grandemente vocês. Daqui a pouco cai minha live aqui, já estou passando do tempo. Que Deus abençoe demais vocês, que esse Natal seja diferente, porque agora você está começando um novo alinhamento. Eu creio nisso.
Eu creio que a gente vai ser diferente em 2025. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus irá fazer. A promessa lá em Josué, nós começamos, né, a ler a nossa... Janice, do que você estava falando? Eu tive uma palavra aqui de Josué 3, que dizia assim... Deus dele, Josué daqui. Deuteronômio, Josué 3, que dizia: santifique-se, porque grandes coisas eu tenho para vocês. Aqui tem uma promessa de Deus. O que ele fala, né? Santifique-se. Por que santifique? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vocês, grandes maravilhas no meio de vocês. Santifique-se, foi a palavra. Então, que a gente seja esse que vai entender que Deus tem tudo para nós. Lembra que eu falei? Aqui tem um lugar onde tem tudo aquilo que a Janice gostaria de ter no coração dela. E aqui está a Janice, já está tudo pronto aqui. Eu tenho que me preparar para pegar, eu tenho que me preparar para buscar, eu tenho que me santificar. É como se fosse fazer uma prova de vestibular. Eu tenho que ajustar o meu caminho, eu tenho que estudar algumas coisas, ter novos conhecimentos. Eu preciso fazer isso, amém? Que Deus abençoe demais a vida de vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Eu vou fazer outros vídeos, mas aqui na rádio, hoje é o último dia. Eu vou voltar dia 6, vou entrar em férias. Dia 6 eu vou trabalhar no tribunal também e eu vou voltar aqui na rádio. Então, amados, que Deus abençoe demais, curtam com sabedoria seu final de ano. Quem é cristão, não coloque seu pé no mundo, cuida aí, vigia varão, vigia varoa, cuida, porque às vezes as pessoas saem para o mundo e não conseguem voltar. Ai, Janice, o que é sair para o mundo? É uma outra história. Então, vigia, seja atento, ore, acorde diferente, faça as boas escolhas, comece a escutar as coisas boas, comece a desvincular amizades que fazem você pecar. Cuida disso. Não é difícil, é simples, mas é uma atitude, é uma decisão. Amém, amados? Que Deus abençoe cada um de vocês.